Jefferson, esse período de distanciamento social, né? Como você diz, na pandemia, você disse que é o maior distanciamento que todos já viveram, né? Distanciamento social que o mundo, né, inteiro já viveu. E aí a gente percebe também que surgem outras situações, né, que não é o Covid, mas a situação da saúde mental, que acaba sendo afetada. E uma das situações que a gente também deve pensar em relação à medicação é sobre essa questão da automedicação como antidepressivos, pessoas que não conseguem dormir, tomam remédios para dormir, compram, né, vão ali na farmácia e compram remédio para dormir. Então, a gente sabe que não é somente falar sobre a automedicação, não é somente em relação ao Covid, mas nesse momento, além desses medicamentos que você falou, nós temos situações de pessoas que estão se automedicando, né, da automedicação com sintomas de depressão, ansiedade, para dormir, inclusive. Exatamente. O que você fala a respeito disso? Então, Catiúcia, eu estava até comentando com um amigo meu que, assim, é difícil você manter uma mente boa ficando em casa o tempo todo, distante de quem você ama, distante, né, do seu trabalho, enfim. Realmente é a pior pandemia em questão ao isolamento social. Muitas pessoas que eram acostumadas a sair, a viajar, a ter uma vida ativa, hoje está em casa, trabalhando em casa. Isso traz, querendo ou não, uma pequena depressão, né, uma ansiedade para voltar às atividades. Muitas pessoas, Catiúcia, perderam o trabalho, o emprego, né? A gente vê aí, além dos números de mortes, a gente vê o número de desempregados, que vem a cada dia aumentando, né? E as pessoas, elas estão buscando alternativas diretamente na farmácia. Não é isso que eu indico. Assim, eu indico sempre você procurar um profissional especializado para isso, um psicólogo, por exemplo, né? Primeiro consulta o psicólogo. Se não tiver, tem algumas norminhas ali da OMS, se puder dar uma lida, para melhorar a rotina de vida. Você dá uma lida antes. Se não conseguir, você vai buscar uma ajuda profissional. Você não está doente, você está procurando só uma ajuda de um profissional, só isso. Muita gente tem receio de ir ao psicólogo, né? Por conta de toda uma cultura da sociedade. Quem vai a psicólogo é maluco, é doido, né? Enfim, então, eu sempre oriento isso. Primeiro, vai ao psicólogo, vê o que ele tem para falar, o que você pode mudar. Porque tem alguns hábitos, Catiúcia, que eu acredito que melhora mais que medicamentos em certos pontos. Por exemplo, se você tiver um sono bom, fazer exercício, uma alimentação saudável, você está estável, né? Digamos que você está uma pessoa estável. Não vai sair, não vai para a viagem que você amava, aquela festa que você adorava ir, mas você vai estar uma pessoa estável, está dormindo bem, se alimentando bem, fazendo exercício em casa, entendeu? Procurar desligar a televisão de vez em quando é ótimo, né? Deixar as notícias um pouquinho de lado, né? Porque, assim, eu mesmo, no início da pandemia, eu estava me tornando, acho que, o William Bonner, eu estava dentro do jornal. Quando começava, eu sentava a cadeira assim e ficava assistindo. E aí o terror vinha, o pessoal da Espanha morrendo, Itália morrendo. Quando chegou no Brasil, eu fiquei tão assustado que eu comecei a sentir sintomas. Falta de ar, com febre, dor de cabeça. Falei, meu Deus, será que eu estou com Covid? Eu não sei. E eu acredito que muitas pessoas, por ansiedade, por depressão, né, casos clínicos de depressão, elas sintam esses sintomas e vão ao médico, por exemplo. Aí o médico vê que é só ansiedade ou depressão. Aí passa um ansiolítico, algo do tipo, para melhorar o sono, tá? Tem um perigo dessas medicações também, Catiúcia. Nosso sono é controlado naturalmente, né? Tem os hormônios do sono e tal. Usando esse medicamento, o organismo ele vai achar que só vai ter o sono a partir da utilização do medicamento. E vai ficar dependente, é o que a gente chamamos de dependente do sono. É o remédio dependente do sono, entendeu? É aquela pessoa que só dorme com o remédio. Então, há esse risco, né? Então, é isso. Foca em coisas boas, exercício, alimentação saudável, né? Evite o contato físico com as pessoas, mas faça o contato virtual. É ótimo falar com as pessoas que você tem admiração, que você conversava todos os dias. Liga para essa pessoa, entendeu?
Então, tem essas atividades que a gente tenta controlar. Se caso com isso não der certo, o mais certo é procurar o profissional que é capacitado para isso, que é o psicólogo. Depois aí a gente vem para a questão de medicamento, tá? Acho que eu passei do tempo. Tá certo. Eu vou agora, Jefferson, abrir para as perguntas. Nós só temos 15 minutinhos. Eu vou abrir para as perguntas. Nós já temos aqui algumas perguntas que eu vou, antes de abrir, aqui Luciene, mãe de uma aluna nossa, ela concorda com você, verdade pró, e aí eu não lembro exatamente o que falei, porque foi lá atrás. E aí Mari, a aluna lá do 7º ano, ela fala, pessoas de saúde boa também estão morrendo por causa do Covid, exatamente foi o que Jefferson acabou falando, né? Chá de boldo cura Covid, alguém perguntou algo aqui. E aí o nosso professor Paulo Henrique está em todas as lives, minha gratidão por você sempre, desde a nossa primeira live, desde o nosso primeiro momento, né? Sempre junto, sempre parceiro desse projeto, que na verdade é um projeto, o Projeto Saúde e Vida surgiu a partir do professor Paulo Henrique, né? Foi quem sempre abraçou essa ideia. E foi o nosso primeiro palestrante aqui. Eu tive umas aulas com ele, é fera. O cara é fera. Verdade. Aí ele está dizendo aqui, prevenção é diferente de tratamento. Politizar a saúde, os remédios é um problema grave. Jefferson, parabéns pelo trabalho, caracterização com clareza e... será que eu não sei se eu abrir aqui, gente? Tô vendo agora. Dá para ver, né? Parabéns pelo trabalho. Quando eu clico, aparece aí para você ver. Você está vendo também? Tô. Gente, que coisa linda! Com clareza as etapas da produção científica. E aí, deixa eu ver aqui, Luan Moura lá parabenizou bastante quando viu que você estaria conosco. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Então, deixa agora eu abrir aqui para as perguntas, tá? Eu vou ativar aqui para as perguntas, gente. Nesse momento, a gente abre para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Ativar... Acho que já ativei, né? Ativar comentários. Acho que seja isso mesmo. E aí eu venho aqui também no Insta ou no Teams. Cátia, você vai ter no Teams ou Pro? Eu acredito que o Teams ficou com algum probleminha sem áudio. Não sei exatamente o que foi que aconteceu. Mas se eles não conseguiram assistir, essa live vai ficar salva. E aí eles vão poder assistir depois. E eu dou um jeitinho de passar para eles. Eu não sei o que houve, mas pelo que eu percebo, eles não tiveram áudio. Foi isso mesmo, Pro Sandra? Pro Sandra que está lá no Teams. Tá, eles estão com áudio agora no finalzinho. Alguma aluna aqui do Teams tem alguma pergunta para fazer ou a gente pode vir aqui para... Tem uma opçãozinha, a Cauã Lima perguntou, depois de curado do Covid-19, a pessoa ele pode pegar de novo, Jefferson? Olha, essa é uma pergunta de um aluno do 6º ano. Que pergunta importante. A gente não tocou no assunto, mas ainda é algo novo, né? Muitas pessoas falavam que pegasse estava curado, só que não. Saiu agora que uma enfermeira foi a primeira profissional de saúde a ser reinfectada. Então, ela teve a infecção, foi infectada pelo Covid novamente. Então, o que eu digo, se pegar o Covid e, digamos, curado, não continue com as mesmas medidas, uso de máscara, álcool gel, porque, assim, ainda estão estudando isso também. Como eu disse, é um vírus muito novo. É tudo muito novo ainda. A gente não sabe como é que ele funciona. Está havendo os estudos, a questão da vacina, entendeu? Então, acredito que possa se reinfectar novamente. Então, até teve o caso da enfermeira. Teve um caso da enfermeira agora, que ela pegou novamente o Covid. Viu? Então, essa questão ainda está sendo estudada, ainda vai sair com mais clareza para a população.
tá certo? Exatamente. Então, é ótima pergunta, porque, de Ótimo fato, mesmo. eu ouço muito isso, né? De que quem pegou uma vez não vai pegar mais, então tá tranquilo. E as pessoas estão, de fato, vendendo É, essa fala, né? Estão divulgando essa fala. Muito realmente. bom. Tem um Deixa eu importante ver se aqui. eu Tem um consigo. aqui, ó. Se você puder me ajudar aí nas perguntas, eu agradeço, porque eu não consigo. Eu estou sem os óculos, eu deixei os óculos lá não estou conseguindo enxergar direito. Aqui tem um importante, ó. Pessoas que não estão no grupo de risco, como os que estão com o sistema de defesa ou com doenças como diabetes, essas pessoas têm grande risco também? Deixa eu entender aqui. Não estão no grupo de risco, como os que estão com o sistema de defesa ou com doenças. Ah, sim. A gente já comentou sobre isso. Guias, elas acabaram vindo a óbito. Então, tem essa parte do vírus ainda está sendo estudado, porque pessoas sadias elas vêm a falecer, né? Então, pode sim. O número é mínimo de pessoas sadias que morrem, mas acontece. Então, sempre manter, né, o uso da máscara, álcool gel. O pH Os aqui, ó. cuidados necessários. Fala um pouco sobre os riscos de saltar etapas da produção de um medicamento. Exemplo, talidomida. A famosa talidomida que causou, né, alguns problemas cerebrais em bebê, né? As mães usavam e aí passavam para o bebê, né? Era dito como uma salvadora. Só que aí, como não houve estudo, né? Depois descobriu-se que era tóxico para o feto. Então, isso que dá pular etapas de produção de medicamento. E eu tenho medo da vacina por conta disso. Não é querendo ser negativo, não. Eu acredito que a comunidade científica ela está muito avançada, está correndo demais. Aí meu medo é chegar com alguns efeitos colaterais, mas vamos torcer que não. Então é isso, PH. Você pular a etapa é você colocar a população em risco, né? É você não deixar com clareza aquilo que você está tomando e aquilo que pode acontecer com você, né? Eu não sei se vocês leem bula de medicamento, mas vem lá. É bom para isso, para isso, para isso. Porém, pode acontecer isso, isso, isso. É por isso que não deve se pular a etapa, PH. Acho que respondi. Isso. Eu vou pular aqui para o Teams. Eu tenho uma pergunta de um aluno lá do primeiro ano, é o Felipe Moreira, do segundo ano, desculpa. Ele pergunta como a pandemia pode mudar a indústria farmacêutica. Você já pensou nessa situação, Jefferson? Polêmico, né? É um assunto que traz polêmica no setor científico e industrial. Com esses estudos, as indústrias, por exemplo, da hidroxicloroquina e da cloroquina, acredito que está muito rica hoje, né? Da ivermectina, a mesma coisa, né? Eu acredito que pós-pandemia vai ter muita gente precisando de remédios psicotrópicos. Então, as pessoas que têm ansiedade, depressão, ela vai buscar muito o setor de farmácia em busca desse medicamento. Consequentemente, haverá um aumento aí na indústria, na produção dessa área, eu acredito, né? Mas acredito que a indústria farmacêutica ela vai continuar forte, né? Ela não teve uma queda. Dados indicam que nessa pandemia cresceu muito. Eu acho que a área que mais vai crescer é essa dos psicotrópicos, tá, Catius? Tá. Tem Arthur pergunta aí? Lopes, acho que você vai ler de Arthur Lopes. Arthur Lopes é aluno lá do oitavo ano. Ele pergunta quais são as primeiras medidas a serem tomadas logo após ser infectado pelo coronavírus. Procurar um centro de atendimento. Procurar um centro de atendimento. A gente não sabe, né? Na verdade, a gente não sabe se é um coronavírus, se é uma gripe comum. Então, o ideal é que você sentiu alguns sintomas que é parecido com o Covid, procura a UPA. Aí, eu acho que é a UPA, né, que está voltada para isso, para o Covid, o Sim, combate ao Covid. sim. Então, procura a UPA lá, o médico vai analisar se realmente é uma gripe comum ou realmente é o Covid. Dado positivo, você tem que manter o isolamento máximo, é isolamento máximo mesmo. Não ter contato com Uhum. nenhum familiar, nenhum amigo,
durante os 14 dias. É o período chamado de quarentena. Alguns estudos demonstram que após esses 14 dias, mesmo que você continue com o vírus, você não transmite para outra pessoa. Por isso que é importante essa quarentena, tá? Uhum. Nós temos outra pergunta lá de Juliana Rocha. Mulheres infectadas que tenham sido, mulheres lactantes que tenham sido infectadas, elas podem continuar amamentando? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Assim, se elas for infectadas, passaram 14 dias, fizeram um teste e deu negativo, pode sim continuar amamentando. Provavelmente essa lactante transmitiu para a filha, né? Então são duas pessoas positivas em casa, né? Provavelmente uma pessoa positiva, uma mãe positiva, um filho positivo. A gente trabalha com isso. Então, essa questão de amamentação, como é muito importante, se for um bebê, por exemplo, um RN, um recém-nascido, algumas pessoas como é que eu posso falar? Não param de amamentar, né? Já outras, com as crianças maiores, elas param, né? Se a criança deu negativo, para de amamentar, passa esse período, refaz um teste, né? Nesse caso é indicado um teste de sorologia de sangue. Se der negativo, volta a amamentar e volta à vida normal, tá, Catiúcia? Acho que eu respondi. Tem uma pergunta Respondeu aqui que eu acho sim. importante. Acho importante Sim, a gente pode falar. fazer. Eu acredito que seja a nossa última pergunta, tá? Agora é sobre a solução. Me perguntaram aqui, fale um pouco da vacina do Covid, se tem alguma coisa, né? O país mais adiantado hoje é a Rússia, né? No dia 12, na quarta-feira, eles vão publicar sobre a vacina, já vão cadastrar a vacina no país e após isso, até outubro já vai vacinar bastante pessoas, né? Então a Rússia é o país mais adiantado. Falando em relação às parcerias que o Brasil fez, né, temos a de Oxford, né, que está bem adiantada, né? Algumas pessoas falam que vai começar a vacinar em dezembro, outras em janeiro, mas acredito que nesse período de dezembro e janeiro a gente já esteja aí vacinando pelo menos os idosos e os profissionais de saúde. É nossa esperança, tá? Tem uma Lady Nalva, ela pede para você falar sobre os sintomas da perda do olfato e do paladar. Nós estamos já com o tempinho encerrando. Então, assim, Jefferson, eu gostaria que você falasse, né, aproveitando a pergunta dela, Lucas pediu para eu olhar no privado, eu não sei, Lucas, onde é o privado. Aqui, eu acredito que se eu sair daqui do ao vivo, eu não tenho como ler. Mas se você quiser digitar rapidinho, Lucas, eu agradeço. Deixa eu ver aqui mais, o pessoal parabenizando, existe algum remédio que seja eficaz contra a Covid e sem efeitos colaterais? Eu acredito que você já falou também um pouquinho sobre isso. Não tem. Como alguém pode se tratar com um psicólogo na quarentena? Gente, esse pessoal da área de saúde, psicólogos, eles estão todos atendendo atendimento remoto, todos estão atendendo, todos estão atuando. Então, assim, não deixem de procurar um profissional, é importantíssimo. Todos os profissionais estão atendendo, né, da melhor forma possível, assim como nós estamos dando as nossas aulas remotas, os profissionais eles estão tendo atendimento remoto também. E aí eu acredito que nós só temos 2 minutinhos. Eu vou pedir para você falar sobre a questão de como se cuidar, de como se fazer o distanciamento, para que a gente possa encerrar esse momento. E muita gratidão mesmo por você ter aceitado esse momento, Jefferson. A gente agradece de coração. O pessoal do Colégio CS, depois eu mando comentários, eu mando na agenda, tá? Para a gente não perder esse tempo aqui com o Jefferson. E aí qualquer comentário, qualquer comunicadozinho, eu mando lá pela agenda dos alunos para a gente não perder tempo. Muito obrigada mesmo, Jefferson. Foi riquíssimo esse momento. O tempo não dá, acaba sendo um tempo muito curto para a gente, verdade, né? Mas diz lá, como é que nós devemos fazer, como é que nós devemos nos posicionar diante desse momento, os cuidados que nós devemos ter. E muito obrigada pela sua participação. Catiúcia, eu que agradeço. Respondendo a pergunta da mulher aí, em relação ao perca do olfato, paladar, né? A gente conhece o Covid como
uma pandemia mundial que tem como principais sintomas a questão da falta de respiração, febre, tosse, mas regionalmente, o que a gente vê aqui em Quijingue, relatos do pessoal aí de Euclides e colegas de trabalho, é que um dos sintomas prioritários que está aparecendo na população é a questão da perda de olfato e paladar. Então, essas pessoas que sentem essa perda, procura o centro de Covid aí, orientação médica. Eles, se for para fazer o teste, eles vão fazer e vão passar todas as orientações aí, né? E nós vamos continuar fazendo o nosso papel, né? Nosso papel como comunidade consciente. Eu acredito que o SESC trabalha muito em cima disso, da consciência da população e de seus alunos, né? A questão do isolamento social, ele é muito importante nesse momento. A gente vê reabrimento de lojas, de bares, de futebol, mas nós não temos medicamentos nem vacina até o momento. O principal remédio hoje é o isolamento social. É você ficar em casa, é você, quando for sair, se necessário for sair, usar máscara, entrar numa loja, sempre estar usando álcool gel. Não tenha dó do dono da loja, use o álcool gel mesmo dele, de 2 em 2 minutos, né? O uso da máscara é muito importante. Se 2 pessoas estiver com máscara, o risco de propagar o vírus é bem baixo, quase zero. Então, se for sair, use máscara. Mas se não saia sem precisão, fique em casa, tá? É minha dica que eu dou para a gente continuar bem e sadios, que eu quero ver vocês aí no colégio, para a gente bater